Um astrônomo verificou se há uma mensagem secreta na radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Um astrônomo verificou se há uma mensagem secreta na radiação cósmica de fundo de micro-ondas. A área do Cosspot reside na constelação de Eridanus no hemisfério sul da galáxia. As inserções mostram o ambiente deste pedaço anômalo do céu, conforme mapeado pela equipe de Zapodi usando dados PS1 e conforme observado nos dados de temperatura de fundo em micro-ondas cósmicas obtidos pelo satélite Planck. O diâmetro angular do vasto supervoid alinhado com a mancha fria, que excede 30 graus, é marcado pelos círculos brancos. Crédito, colaboração ESA Planck G. Kranix. No Novo Testamento, o livro de João começa com "No princípio era a palavra". Seja uma reflexão poética de filosofia ou uma declaração de fé, ele encapsula uma ideia que existe há muito tempo. Se o cosmos foi feito por alienígenas avançados ou por um criador divino, este arquiteto teria enterrado uma mensagem dentro do universo. Alguma prova absoluta de design intencional. A mensagem não precisaria ser profunda. Pode ser tão simples quanto que Roy estava aqui, ou como Douglas Adams propôs, desculpe pelo inconveniente. Mas teria que ser extraordinariamente claro e enterrado de uma forma que seria impossível para meras civilizações mortais falsificar. Procurando uma mensagem do espaço profundo. Crédito, Uklas Tigrop e Yuri Belitsky. Carl Sagan sugeriu a matemática como uma possibilidade. Em Contato, ele descreveu como uma mensagem pode estar profundamente enterrada nos dígitos de π. Outros sugeriram que a evidência está nas constantes físicas do universo, argumentando que uma espécie de princípio antrópico aponta para um projetista cósmico. Ainda assim, outra ideia é buscar uma mensagem à luz da própria criação, a radiação cósmica de fundo. A ideia foi proposta pela primeira vez em 2006 com um artigo publicado na Modern Physics Letters. No trabalho, os autores mostraram como uma mensagem inequívoca poderia ser plantada no fundo de micro-ondas cósmico ajustando o estado cósmico inicial através do que é conhecido como Lagrangiano fundamental. A ideia foi posteriormente popularizada na série de televisão Stargate Universe, onde os antigos construtores do portal estelar se referem à mensagem como o destino de todas as coisas. Astrônomos muito buscam estruturas dentro do CMB. Quer seja evidência de pontos frios incomuns ou anomalias estatísticas, a estrutura do CMB pode apontar para novas físicas e evidências de universos paralelos. Até agora, esses estudos não revelaram nada, mas isso não impediu um novo estudo que buscava especificamente uma mensagem dentro do cenário cósmico. Se você procurar uma mensagem, poderá encontrar uma falsa. Crédito, conheça seu meme. Argumentar que uma civilização suficientemente avançada poderia colocar uma mensagem no CMB é uma coisa. Tentar encontrar a dita mensagem é outra completamente diferente. Um dos maiores problemas ao procurar padrões é que você tende a vê-los, mesmo quando eles não estão lá. Portanto, este novo trabalho tem uma abordagem muito cautelosa. Em vez de procurar uma mensagem específica, ele testa se a mensagem hipotética se desvia do aleatório. O autor pega dados dos levantamentos ou mapa Planck e expressa as flutuações de temperatura como um espectro de potência, que é uma forma comum de estudar a escala das flutuações CMB. Usando um valor médio como ponto de corte, as flutuações podem ser traduzidas em uma sequência de números binários. O autor então argumenta que se essa string de cerca de 1000 bits contém uma mensagem, ela deve, no mínimo, desviar-se do ruído puramente aleatório. Testar a string para aleatoriedade usando curvas de testes estatísticos não revela nenhum padrão, nenhuma comparação com constantes matemáticas como π ou π. Ao que tudo indica, o fundo cósmico de micro-ondas é um ruído aleatório. Então, se os primeiros deixaram uma mensagem no CMB, eles a esconderam muito bem. Ou eles não existem, e as únicas mensagens que o universo pode fornecer são as respostas às questões científicas que levantamos. Referência: Su. Steven Tonizzi. Mensagem no céu. Modern Physics Letters é 21.19, 2006, 1495 a 1500. Referência: Michael Ipke. Procurando por uma mensagem no espectro de potência angular da radiação cósmica de fundo. Pré-impressão Archivo 2011.14435, 2020. Gorjeta de chapéu para Moya McCheer. O Criador do Universo escondeu uma mensagem no cosmos. Por Rafi Letzter. Publicado pela primeira vez 2 o Hexago.
Porque um físico está procurando por essa mensagem. Um mapa de calor da radiação cósmica de fundo, CMB, derivado de um estudo de 7 anos da sonda de anisotropia de microondas Wilkinson do céu de microondas, não contém nenhuma mensagem óbvia de um criador. O estudo mais recente e detalhado do céu conhecido como Planck também não. Mas isso não impediu os pesquisadores de olhar. Crédito da imagem, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe NASA. O Criador do Universo deixou uma mensagem oculta no cosmos para uma vida inteligente. Nesse caso, os cientistas ainda não descobriram. Uma busca por uma mensagem sobre o mais cósmico de todos os odors, o Cosmic Microwave Background, CMB, falhou, concluiu um novo estudo. A CMB é a luz mais antiga do universo, visível em todo o espaço. Suas microondas estão viajando desde os primeiros átomos formados a partir de uma névoa de prótons e elétrons que encheu o universo logo após o Big Bang. Eles formam um padrão de radiação de fundo em todo o céu. Os físicos muito estudam o CMB em busca de características que possam oferecer pistas sobre a estrutura do universo. Michael Ipke, um cavalheiro cientista que se autodescreve afiliado ao Observatório Sonneberg, na Alemanha, foi procurar um sinal de um criador naquela radiação de fundo. Mas, de qualquer forma, ele não encontrou um farol em todo o universo. Deixando de lado todas as suposições ocultas na questão, que existe um criador cósmico, que um criador cósmico quer que as pessoas saibam sobre eles, que o criador cósmico tem uma visão das mentes das criaturas inteligentes futuras e pode, portanto, prever o futuro. O CMB seria um bom lugar para esconder uma mensagem se você fosse um criador tentando atingir civilizações em nosso nível atual de desenvolvimento, disse Avi Loeb, astrofísico de Harvard que não estava envolvido no trabalho de Ipke publicado no banco de dados Archive em 29 de novembro. O artigo não foi revisado por pares. Se eu fosse um criador e quisesse uma mensagem que diz: oi pessoal, eu criei o universo. E de nada. E eu queria fazer as pessoas trabalharem um pouco para isso, eu faria algo sutil, mas universalmente observável. Ione Brand, Universidade do Kansas. Pode haver diferentes mídias nas quais você codificará a mensagem, disse Loeb. O CMB é uma boa opção porque fomos capazes de detectá-lo desde o primeiro bom estudo de microondas do céu em 1964, ao contrário de, digamos, ondas gravitacionais, que exigem mais equipamento técnico e só detectamos em fevereiro de 2016. Tudo depende do nível de inteligência que você deseja abordar. É quase como escrever diferentes seções de um jornal para públicos diferentes. Outra vantagem de ocultar uma mensagem no CMB para um aspirante a criador cósmico é que agora, o CMB é visível de quase qualquer ponto de vista no espaço, disse Ione Brand, astrofísica da Universidade de Kansas que também não estava envolvida neste papel. A exceção pode ser no centro de um aglomerado muito denso de estrelas ou poeira. Relacionado, do Big Bang ao presente, instantâneos do nosso universo ao longo do tempo. Se eu fosse um criador e quisesse atrasar a prova definitiva de, aqui está a mensagem que diz: oi pessoal, eu criei o universo. E de nada. E eu queria fazer as pessoas trabalharem um pouco para isso, faria esse tipo de coisa sutil, mas universalmente observável, disse Brand. Nesse caso, a humanidade pode ter atingido esse nível de sutileza bem recentemente. Ipke não foi o primeiro pesquisador a especular sobre a presença de uma mensagem no CMB. Steve Su, da Universidade de Oregon, e Anthony Zay, da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, escreveram um artigo propondo a ideia na revista Modern Physics Letters em 2006. Mas eles tinham muito menos dados CMB para trabalhar. Eles também escreveram naquele artigo que nosso trabalho não apoia o movimento do design inteligente de forma alguma, mas pergunta, e tenta responder, a questão inteiramente científica de qual seria o meio e a mensagem se houvesse realmente uma mensagem. Um mensageiro imperfeito. Se você fosse um criador em busca de um autor cósmico para se anunciar aos seus súditos, o CMB tem desvantagens e vantagens. Ipke escreveu no estudo. Por exemplo, o CMB desaparecerá além do reconhecimento cerca de 100 bilhões de anos após o Big Bang, disse Brand. Estamos em 13,8 bilhões agora. Isso é bem no período em que o universo ainda fará novas estrelas e quando civilizações inteligentes podem se desenvolver. Seria um pouco estranho, disse Brand, escrever uma mensagem para a criação,
mas apagá-la antes do surgimento de seus habitantes posteriores. Talvez mais importante, o CMB provavelmente não parece o mesmo em todos os pontos do espaço. Principalmente, a radiação de micro-ondas é uma estática perfeitamente aleatória no céu. Mas existem pontos um pouco mais frios e pontos mais quentes, que os físicos acreditam serem assinaturas de regularidades iniciais no universo que mais tarde levaram à formação de galáxias. E esse padrão de frio e calor provavelmente pareceria diferente em diferentes pontos do espaço. Ipik contornou isso não procurando uma mensagem na imagem do próprio CMB, mas em seu espectro de potência, um gráfico dos diferentes níveis de energia subjacentes à radiação CMB. É pelo menos possível, escreveu Ipik, que o espectro de energia seja consistente em todo o universo, embora a maioria dos pesquisadores pense que isso seja improvável. E mesmo se não fosse, um criador poderia ter configurado o CMB para entregar uma mensagem para uma parte do espaço e uma mensagem diferente para uma parte diferente do espaço. Relacionado, 9 desculpas científicas estranhas para os humanos não terem encontrado alienígenas ainda. Mas há um problema maior em usar o CMB para nos enviar uma mensagem. O verdadeiro problema que tenho com o fundo de micro-ondas é: o que vemos no céu é uma superfície bidimensional que nos rodeia, disse Loeb. É uma visão daquele momento antigo no espaço-tempo quando o universo se tornou claro que é particular para a nossa vizinhança do espaço. É a superfície interna de uma esfera com um raio de 13,8 bilhões de anos-luz e a Terra no centro. Essa esfera é composta por todos os pontos no espaço a 13,8 bilhões de anos-luz da Terra conforme eles olhavam no momento após o Big Bang, quando o universo se tornou transparente. Um observador em outra galáxia veria uma esfera de raio diferente de 13,8 bilhões de anos-luz centrada neles mesmos, composta do que todos os pontos distantes pareciam no mesmo momento no tempo. Quanto mais distantes os dois visualizadores estiverem, mais diferentes serão suas visões do CMB. Não faz mais sentido afirmar que Deus pode ser encontrado em um código escrito no fundo de micro-ondas cósmico do que dizer que a moralidade pode ser derivada do estudo da química. Abigail Halpern, Instituto Adar. O problema é que, se eu me afasto da Terra, para o centro da galáxia da Via Láctea ou do aglomerado coma, 321 milhões de anos-luz da Terra, ou em algum outro lugar a uma grande distância, então a superfície bidimensional em torno desse ponto seria uma esfera diferente, disse Loeb. A esfera está sempre centrada em torno do observador. Isso é importante, disse Loeb, porque significa que o CMB não é realmente um autor para o cosmos. É um autor para nossa localização particular no cosmos. Enviar mensagens coerentes para todo o universo seria como fabricar incontáveis trilhões de autores, não um grande. Pode ser possível estruturar o universo de tal forma que houvesse uma ou mais mensagens nos espectros de energia CMB em diferentes pontos do espaço. Mas esse é um projeto diferente para o criador do que o relativamente simples inicialmente sugerido pelo jornal. Loeb também observou que existem muitos cosmologistas especialistas estudando o CMB o tempo todo em busca de padrões, e seria surpreendente se Ipik tivesse encontrado um padrão em uma cotovia em que todos aqueles cientistas falharam. Também é verdade, disse Brand, que não há nenhuma razão particular para localizar uma mensagem na física em oposição a alguma outra ciência. Porque a mensagem do universo não seria codificada, digamos, nas partes da célula, ou no DNA, ou na tabela periódica. Embora veja o CMB como um melhor exemplo de uma coisa sutil e universal, Brand disse, meu pai provavelmente diria algo diferente porque ele é um geólogo. Como por que não fazer algo com físico-química de como os planetas são formados? Algo que você pode pegar e olhar? Mas eu acho que há variação suficiente em basicamente todas as outras coisas facilmente observáveis, além da física, ao nosso redor, para descartá-la. Onde realmente encontrar uma mensagem, se houver alguma? Loeb e Brand disseram que, apesar de suas dúvidas sobre a ideia do artigo, não há nada de errado em um cientista examinar questões como essa. É uma forma interessante de enquadrar algumas questões físicas básicas, disse Brand. E Loeb perguntou, quem dói olhar? Ninguém pode falar por toda a diversidade de sentimento religioso sobre qualquer assunto, mas Abigail Halpern, um estudante rabínico do Instituto Adar de Nova York, disse que quaisquer que sejam os méritos científicos do projeto, ele não funciona como teologia. O problema central é que ele não compreende quem ou o que é Deus, disse Halpern. O objetivo implícito
Parece ser tentar provar a existência de Deus, mas é um erro de categoria pensar que a evidência científica tem algo a dizer sobre se Deus existe. Relacionado, o ser tem uma alma. Em outras palavras, um criador que escreveu uma prova física de si mesmo em um autor cósmico não seria inteligível como o Deus em que acredita. Relacionado. 11 fatos fascinantes sobre a nossa galáxia, a Via Láctea. Big Bang para a civilização, 10 eventos de origem incríveis. 5 razões pelas quais podemos viver em um multiverso. Não faz mais sentido afirmar que Deus pode ser encontrado em um código escrito no fundo de micro-ondas cósmico do que dizer que a moralidade pode ser derivada do estudo da química, disse ela. Aqueles que procuram encontrar Deus no universo fariam melhor em buscar a imagem do divino refletida nos rostos daqueles ao seu redor. A religião não é a única estrutura para imaginar um Criador. Alguns físicos, observou Loeb, imaginam uma espécie de teologia prosaica em que nosso universo poderia ser um experimento de laboratório em algum universo de ordem superior. Se Loeb fosse nosso Criador, disse ele, o sinal de sua própria existência que ele nos teria deixado seria a capacidade de criar outro universo dentro do nosso. Agora, isso é impossível, disse ele. Mas um dia, talvez quando os ingredientes que fizeram nosso universo forem mais bem compreendidos, os pesquisadores desenvolverão outro universo em um laboratório, Loeb especulou. Se isso acontecer, disse ele, faria sentido entendê-lo como uma espécie de mensagem de um criador de ordem superior. Assim como você tem a capacidade de criar universos, o seu universo também foi criado. Ipke, por sua vez, não encontrou uma mensagem inteligível no cosmos. Mas ele foi capaz de converter o espectro de energia do CMB em um código binário, que é básico o suficiente para ser reconhecido pela maioria das civilizações inteligentes, disse Brand. Podemos concluir que não há mensagem óbvia no céu do CMB, escreveu Ipke. Ainda assim, não está claro se existiu, um Criador, se vivemos em uma simulação ou se a mensagem foi impressa corretamente na sessão anterior, mas não conseguimos entendê-la. Originalmente publicado na Livre Ciência. Um astrônomo pesquisou o universo em busca de uma mensagem potencial de seu Criador. Michel Starr. 2 de dezembro de 2020. O universo é um lugar misterioso. Não sabemos por que existe, e há muitas perguntas sem resposta sobre como. Mas e se ele foi criado, propositalmente, por uma entidade inteligente? Existe alguma maneira de descobrirmos? Em 2005, um par de físicos propôs que se houvesse um Criador, eles poderiam ter codificado uma mensagem na radiação de fundo do universo, remanescente de quando a luz foi liberada pela primeira vez para fluir livremente pelo espaço. Esta luz é chamada de fundo cósmico de micro-ondas, CMB. Agora, o astrofísico Michael Ipke do Observatório Sonnenberg na Alemanha e Brecht-Troglisten está procurando por esta mensagem, traduzindo as variações de temperatura no CMB em um fluxo de bits binário. O que ele recuperou parece totalmente sem sentido. O artigo de Ipke que descreve seus métodos e descobertas foi carregado no servidor de pré-impressão Archive e, portanto, ainda não foi revisado por pares. O trabalho inclui o bitstream extraído para que outras partes interessadas possam estudá-lo por si mesmas. O fundo cósmico de micro-ondas é uma relíquia incrivelmente útil do universo primitivo. Ele data de cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Antes disso, o universo era completamente escuro e opaco, tão quente e denso que os átomos não podiam se formar, prótons e elétrons voavam na forma de plasma ionizado. À medida que o universo esfriava e se expandia, esses prótons e elétrons podiam se combinar para formar átomos de hidrogênio neutros no que chamamos de época de recombinação. O espaço tornou-se claro e a luz pôde se mover livremente por ele pela primeira vez. Esta primeira luz ainda é detectável hoje, embora muito fracamente, inundando todo o espaço conhecido. Esse é o CMB. Como o universo inicial não era uniforme, as variações de densidade na época da recombinação se manifestam hoje em flutuações muito leves na temperatura da CMB. Por causa dessa onipresença, os físicos teóricos Stephen Su da Universidade de Oregon em Antonese e da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara argumentaram, inteiramente teoricamente, que o CMB faria o autor perfeito para deixar uma mensagem que seria visível para todas as civilizações tecnológicas no universo. Nosso trabalho não apoia o movimento do design inteligente de forma alguma,
escreveram eles em seu artigo de 2006, mas pergunta e tenta responder a questão inteiramente científica de qual poderia ser o meio e a mensagem se houvesse realmente uma mensagem. Eles propuseram que uma mensagem binária poderia ser codificada nas variações de temperatura no CMB. Isso é o que IPIC tentou encontrar, primeiro abordando as afirmações feitas por Suisse e, em seguida, usando os dados para tentar encontrar uma mensagem. As suposições, de Suisse, eram: primeiro, que algum ser superior criou o universo. Segundo, que o Criador realmente queria nos notificar que o universo foi criado intencionalmente, escreveu IPIC. Então, a questão é, como eles enviariam uma mensagem? O CMB é a escolha óbvia, porque é o maior autor no céu e é visível para todas as civilizações tecnológicas. Suisse continuam a argumentar que uma mensagem no CMB seria idêntico a todos os observadores no espaço e no tempo, e o conteúdo da informação pode ser razoavelmente grande, milhares de bits. Existem, IPIC descobriu, vários problemas com essas afirmações. A primeira é que o CMB ainda está esfriando. Tudo começou em cerca de 3.000 Kelvin, agora, 13,4 bilhões de anos depois, é 2,7 Kelvin. Como o universo continua a envelhecer, eventualmente a CMB se tornará indetectável. Pode demorar mais 10 duodecilhões de anos, 1040, mas a CMB desaparecerá. Deixando isso de lado, os físicos descobriram em 2006, em resposta ao artigo de Suisse, que é extremamente improvável que o CMB pareça exatamente o mesmo no céu para diferentes observadores em diferentes locais. Além disso, argumenta IPIC, não podemos ver toda a CMB por causa da emissão em primeiro plano da Via Láctea. E só temos um céu para medir, o que apresenta uma incerteza estatística inerente a cada observação cosmológica que fazemos. Com base nessas restrições, IPIC estima que o conteúdo da informação seria muito inferior ao proposto por Suisse, apenas 1000 bits. Isso deu ele uma boa estrutura para a busca real da mensagem. O satélite Planck e a sonda de anisotropia de microondas Wilkinson, WMAP, observaram e registraram as flutuações de temperatura no CMB. Foi desses conjuntos de dados que IPIC extraiu seu fluxo de bits, comparando os resultados de cada conjunto de dados para encontrar bits correspondentes. Os primeiros 500 bits da mensagem são mostrados abaixo. Os valores em preto eram idênticos nos conjuntos de dados Planck e WMAP e são considerados precisos com 90% de probabilidade. Os valores em vermelho divergem. IPIC escolheu os valores de Planck e eles são precisos apenas com 60% de probabilidade. Binário. MIPIC, Archive, 2020. Mudar os valores, ele descobriu, não melhorou a situação. A pesquisa na enciclopédia online de sequências inteiras não retornou resultados convincentes, nem o deslocamento dos dados para aproximar o futuro infinito. Não encontro nenhuma mensagem significativa no fluxo de bits real, escreveu IPIC. Podemos concluir que não há mensagem óbvia no céu do CMB. Ainda não está claro se existiu, um criador, se vivemos em uma simulação ou se a mensagem foi impressa corretamente na sessão anterior. Mas falhamos para entender isso. Independentemente de qualquer uma dessas opções ser o caso ou não, o CMB tem muito mais a nos dizer, como muito bem observado em uma resposta de 2005 a Suisse. O céu CMB codifica uma riqueza de informações sobre a estrutura do cosmos e possivelmente sobre a natureza da física nos níveis de energia mais elevados, escreveram os físicos Douglas Scott e James Zibin, da Universidade de British Columbia. O universo nos deixou uma mensagem por conta própria. O artigo de IPIC pode ser lido na íntegra no arquivo. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.